Essa daqui é braba. Essa aqui é uma das polêmicas que mais ronda aqui o canal e também eu acredito que outros canais também. O que é mais relevante para uma boa análise? Anime, mangá, guia ou o Akira falou? O que você Essa é que você acha, polêmica. Budokai? Budokai, depois É. Vice e depois o chat. Essa pra mim é fácil, né? É o grande guia, né? O guia é o que mais vale, né? Não, brincadeira. O mais relevante, o mais relevante é o mangá original, né? Que foi o que o Toriyama criou, né? Mas ele criou na época pensando ali, trabalhando semanalmente, fez a história, né? Que ficou eternizada ali no mangá. Para resumir, mangá original feito pelo Toriyama na época, pensando, né, em toda a história, é a história imutável que ele desenhou ali semanalmente na Shonen Jump. Para mim é o que mais vale. O que sai depois, seja em guia, seja em entrevista do Toriyama, seja adaptação em anime, em filme, não sei o quê, pode ter sua relevância, são coisas oficiais, mas não é tão relevante quanto o mangá original, que foi o que o autor fez naquela época. Até porque muita coisa que veio depois, né, com o Toriyama, que era esquecido, e não só ele era esquecido, como ele falava que ele não revisava, porque esquecer, todo mundo esquece as coisas, mas ele não parava, pô, antes de pensar aqui em responder, deixa eu dar uma relida aqui em tal parte para refrescar as memórias e ver. Não, ele falava ali, inventava qualquer coisa, e aí muitas vezes entrava em contradição. Então, para mim, o que é muito mais relevante é sempre o mangá original, né? Aí depois a gente pode ver, vamos ver como é que o anime fez, às vezes a gente pode discutir, pô, olha o anime ali, ele pensou em soluções melhores, como que a gente acabou de falar agora do negócio do Gohan, né? E essa discussão foi legal porque me fez parar para pensar que, pô, os produtores do anime, eles devem ter lido o mangá, né, da historinha lá do Gohan do futuro e perceberam, olha só, eu acho que esse Gohan tá muito fraco, não faz sentido, vamos alterar isso pro especial de TV, eu acho que vai ficar mais coerente. Então agora eu finalmente, né, tive esse entendimento de, olha só, eles devem realmente ter notado isso já na época e já alteraram, eu achei interessante. Mas, no geral, o mangá original é o que mais vale, nada de guia, nada de, o Akira falou 20 anos depois, não, o mangá original é sempre o melhor, e ainda melhor que isso é sempre checar a tradução profissional, né? A gente que fala português brasileiro, checar a tradução profissional da Panini, que é a melhor, a mais bem traduzida de acordo com o japonês, porque eu também já chequei várias vezes e posso afirmar isso, que é a melhor tradução que a gente tem do original. Budokai, mas o Akira falou que o Kid Buu é o Kid Buu mais poderoso. O Akira falou isso, falou aquilo. Pô, Budokai, tu tá errado, parceiro. Por essa não esperava. Isso foi muito bom. Eu achei que meu mic tinha bugado. É o Alvin e os esquilos, do nada. Pô, cara, é foda. Tem que zoar porque tem que só levando essa sacanagem pra tu não se irritar, porque é esse tipo de argumento que a gente escuta de vez em quando aí. O que tu acha disso aí, Vice? Cara, eu já falei, já passei raiva, já xinguei. Pra mim, a única coisa que você tem que levar a sério é o mangá. O resto, você só leva a sério se fazer muito sentido. Que a maioria das vezes não faz. Mas pra mim é o mangá, porque é a primeira obra que veio. É a coisa que o Akira teve que pensar, teve que raciocinar primeiramente ali. Porque, tipo assim, o Akira, gente. Existem dois tipos de Akira. Existe o Akira na época que precisava de dinheiro. E existe o Akira pós-sucesso. O Akira pós-sucesso, se você chegasse em mim, quer dizer, se eu fosse um cara da Toei, chegasse no Akira e falasse, Akira, então, a gente tava vendo aqui e a gente esqueceu a cor do cabelo do Super Saiyajin. É vermelho, né? Ele vai olhar pra você e falar assim, sim, é vermelho, pinta lá de vermelho. O Akira, ele caga pra continuidade. Então, tipo assim, hoje em dia. E tanto que, tipo, ó, na época o que eu mais fico puto que é a fusão de brinco. A fusão de brinco na época do mangá era eterna. Aí desfez, a teoria era o corpo do Majin Buu. Que acho que tem até em guias que falava isso. Aí vem o Super, não, é 1 hora a fusão. Aí tá, aí vem o Daima agora. Não, agora volta a ser 1 hora. Então, tipo assim, não dá pra você levar em consideração o guia e o anime. Porque por mais que o anime resolva muitas cenas, ele também não é canônico, igual aquela cena com o Rafadora, que é o Goku Super Saiyajin 1 macetando o Gohan Místico. É a Não, cena essa assim, aí, quando não, a Rafa ama. essa é uma da que eu mais gosto. E, Essa tipo, daí, do Guerreiro Z versus Força Ginyu, tem Shinhan e Yantia versus Cell Juniores. Adoro isso aí. Tanto que, tipo assim, outra coisa. As que eu mais sei são das fusões. Mas outra coisa, duas coisas da fusão mais. Os caras simplesmente chegaram no Akira e falaram assim: Akira, então, a fusão do Vegito, eles fazem isso, 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 que aí era um bagulho, tipo assim, um ponto de rivalidade que faz a fusão
dobrar de poder. O Akira só olhou pra isso e falou assim, não, sim, tem. Nem ele sabia. Nem ele tinha pensado nisso. A outra coisa, na época do Z, tá escrito no mangá, a fusão Metamoro para se fundirem, eles têm que ter tamanhos parecidos, os Ki tem que estar do mesmo nível para se fundir. Então, tipo assim, você faz uma matemática básica, é o quê? Se o Goku tem 22 e o Vegeta tem 20, o Goku abaixa para 20 para se fundirem e ficar com 40. Quando o Potara aparece, o Kaioshin fala assim, não tem essa frescura não. Um pode ser mais alto, outro pode ser mais baixo, outro pode ser mais forte, outro pode ser mais fraco. Que a fusão vai ser perfeita. Então, o Goku vai ter 22 e o Vegeta 20, vai ficar 42. Nessa lógica, o Vegito era mais forte que o Godito. Aí vem o Super, aí no guia, ou numa entrevista, o Akira fala assim, não tem diferença não do Godito pro Vegito. Então não tem como você levar a sério o que o Não, Akira e fala agora, hoje. recentemente, na época do lançamento do filme Dragon Ball Super Broly, aí veio a notícia na entrevista, não, o mais forte é o Godita. Por que ele falou isso? Porque ele é o que tem que vender boneca agora. É isso que eu ia falar agora, você não consegue entender isso, pô. Então leva só o mangá em consideração, porque de resto é só tristeza. E chat agora. Vou dar minha opinião. Agora quase que eu burlei aqui a ordem das paradas. Chile botou mangá sempre. E galera, falar que você o mangá é para analisar melhor, é só a fonte para analisar, não quer dizer que você odeia o anime, não quer dizer que você odeia o game, não quer dizer que você odeia o Akira, tá? Só quer dizer que você prioriza na hora de uma boa análise o mangá, só isso. Tanto que, tipo assim, eu vou falar um negócio aqui que é o que Mas, rapidinho, só pra pessoa não perder, porque ela não consegue favoritar o comentário. Rapidinho. O Zé Almeida, a obra original, o mangá. Vamos lá. O pessoal aqui no canal vai sempre botar, a maioria vai botar mangá, a maioria. Like forçado, tudo isso, mas o mangá que é a obra original. É muito mais importante que tudo isso, para fazer análise ou qualquer coisa que confirme ou prove algo na obra. Concordo 100%. Próximo. Júlio Rosa, bom, você vê se o YouTube é responsa se ele se baseia na obra original, que é o mangá. Agora tem uns e outros, Ei Nerd, Android 19, enfim, já usam o anime e filler. Para mim é relevante só o mangá. De bola. Deison Alves, mangá primeiro. André Moreira, mangá e anime são bem próximos para mim. Agora, Giz e Akira falou, já distorce bastante. Não, vou te falar uma parada. O mangá e o anime são o que está mais próximo ali. O mangá do anime, só com alguns fillezinhos que não faz sentido. Porque o Akira falou é 1000 vezes pior até que o guia, tá, galera? Sem zoeira. É pior até que o guia ainda. Vamos lá. E olha que o guia também não é tonelar essas coisas também, não. Dylan Silva, o mangá é mais fiel ao anime. Opa, é o contrário, pô. Kamikolo, mas o anime não melhora o mangá, então eu fico com o anime, mas entendo que vai pelo mangá. Cara, melhorar não quer dizer que é a verdade. O pessoal confunde muito isso aqui. Igual, tipo, se eu fizer se fizer um vídeo melhorando o Dragon Ball Super, entende? Eu sei que o Vice não é oficial, mas mesmo que vamos supor que o Vice é uma obra, um meio oficial. Ele melhora Dragon Ball Super e apresenta. Mas o que o Vice fez não tá na obra original, cara. Não tá no mangá. O mangá, mesmo sendo todo errado, ou não sendo aprofundado, ou não sendo melhor em certos tipos de pontos do que o Vice fez lá no canal dele, ou que ele fez na animação, não vai ser desmerecido por isso. O mangá é a prioridade. Mas no anime é melhor. Beleza, a gente vai bater palma. Anime esculachou, anime aprofundou, anime fez aquilo. Igual a gente fez na live da saga Saiyajin. A gente falou que o anime deixa a saga muito mais aprofundada, muito mais. Expande muito mais o universo, mais do outro mundo, digamos assim. Mas aquilo lá não é considerado. Tipo, eu curto demais ver o Freeza, o Cell, o Rei Cold, enfim, todo mundo lá no outro mundo assistindo outro concurso Super Saiyajin 3 versus Kid Buu. Eu curto pra cacete, acho maneira a cena. Mas não faz sentido. E não tá no mangá. Então não é verídico. Não é uma coisa que você pode levar a sério como análise, entende? Você pode curtir o show, você pode achar bacana, mas não quer dizer que aquilo lá é uma coisa de fato que só porque é melhor do que no mangá, quer dizer que aquilo ali tá valendo para uma análise crítica, entendeu? É tipo assim, o pessoal não sabe de separar esse tipo de coisa. Mas no mangá é incoerente, no anime, igual o Gohan. O Gohan no anime, faz mais sentido a força do Gohan no anime, do Mirai Gohan, do que no mangá. Mas quer dizer que do anime é o que vale? Não, vale para quem não leu o mangá. Agora, para quem leu o mangá e para quem
quer traçar uma análise verdadeira, que teve o toque de fato do autor original, tem que ser um anime. Por mais que o anime não faça sentido, entende? É o que eu ia falar, Rafa. É o que eu ia falar. Tipo assim, eu acho muito mais certo o Gohan sozinho derrotar um androide. Mas quando é pra levar. Quando eu quero trazer um vídeo informativo, eu tenho que usar a versão do mangá que fala que o Gohan não ia tancar nenhum androide. Isso. Até porque, galera, em contraponto a isso daí, tem a cena do Yanti derrotando o Olibro lá no outro mundo. Então quer dizer que o Yanti é mais forte que o céu? É. Quer dizer que o Yanti é mais forte que o céu? Quer dizer que se o Yanti e o Tenshinhan conseguiram dar um golpear, agarrar e golpear um Cell Júnior, quer dizer que eles são mais fortes que o céu na segunda forma? Quer dizer que eles são mais fortes do que o Vegeta, que não conseguiu? Então, tipo, é esses pontos que a gente tem que ligar. Quer dizer que o Yanti, a Tenshinhan e o Caos, em 6 dias de treinamento com o Sr. Kaiô, conseguiram superar os 40k das forças Ginyu em 6 dias? Então, tipo, são essas coisas que a gente deve levar em consideração. Ah, mas no anime também tem incoerência, mas é feito pelo autor, irmão. É feito pelo autor original. No mangá, no caso, no anime, não. Anime são pessoas que são pagas para fazer aquilo ali, mas elas fazem do ponto de vista delas. Elas precisam Sim. fazer uma coisa para chamar atenção. E elas fazem esse tipo de cena que são muito fora, tá? Todas as coisas que eu falei aqui agora, o Yanti derrotando o Libo, eles derrotando as Forças Ginyu, dando a porrada no Seu Júnior, tudo isso que eu falei aqui agora, eu acho fora pra cacete. Eu me amarro. Até hoje, se eu ver, eu pulo do sofá. Mas a gente tem que entender que aquilo ali não vale para uma análise, porque não está na obra original. Então, é só reforçar que realmente o que mais vale é o mangá, né? E aí o que vai vir depois são sempre adaptações, variações, complementos, mas muita coisa incoerente. Então a gente segue o que tá no mangá, mesmo que o que esteja no anime ou nos guias a gente achar mais legal. Pô, você pode achar uma ideia de um guia mais interessante, olha só. Mas ele não fez isso na obra original, né? Então Isso aí. eu levo mais em consideração, até mais do que, por exemplo, Dragon Ball mangá original ou Dragon Ball Daima, que dizem que o Toriyama, né, o Akio Yoko, lá, o produtor executivo da Toei, fala que o Toriyama escreveu de cabo a rabo o Dragon Ball Daima. Ainda assim, o mangá... Então, ainda assim, o mangá é mais original. Então, pra mim, a origem do Majin Buu que vale é que tá no mangá, não a origem do Majin Buu do Daima ou a origem do Majin Buu das entrevistas. É isso aí. E nem a origem é isso que eu falando, que o Akira falou, ele é uma entidade, não sei o quê. Não, isso não tá no mangá, pô. O que tá no mangá é que o Majin Buu foi criado pelo BBD. Não, igual a falácia dele que o Broly não é um lendário. Fico indignado que ele Porra, fala que o Broly cara. não é um lendário, cara. É um Saiyajin mutante. Não pode falar que é o lendário, porque senão desmerece os outros. Claro que não, pô. Ele é diferenciado e ponto. Cara, outro ponto que o Bodokai falou aqui agora, que eu lembrei, é o seguinte. O pessoal também me entendeu muito errado no vídeo que eu fiz de reação lá do Time Verso 7, que é o seguinte. Quando eu falo que nós, fãs, entendemos mais que o Akira, eu tô falando uma coisa que é fato, tá? Que é verdade. Já foi mais do que confirmado em entrevistas que o Akira, ele não se lembrava do que ele fazia, galera, de tudo que ele fazia. Até porque é muita coisa. Então, eu sempre falo aqui, você não se lembra de tudo que você fez no passado. Me conta aí como é que foi a tua vida no ano passado, detalhe por detalhe. Tu vai se lembrar dos pontos principais, tipo, furei o pé ali e tal dia, mas tu não vai lembrar o dia. Furei o pé, fui pro hospital, sei lá, 3 vezes ano passado, ganhei na Mega Sena. Esse tipo de coisa tu vai lembrar. E o Akira é dessa forma. E para responder uma resposta simples e que favorecia ele confirmava o que o cara falou. Akira, o Kid Buu é mais forte? Ele fala, Akira, o cor do cabelo do Goku é louro, natural? Ela fala, Tipo, ele não vai te dar uma resposta precisa e nem uma resposta aprofundada, igual a gente faz aqui. Quando você pergunta, quando eu faço a live de pergunta sexta-feira, por exemplo, Rafa, por que tu acha que o Goku se transformou no Super Saiyajin? Eu não vou falar só porque ele ficou nervoso, eu vou citar aqui vários argumentos, especificamente baseados na obra original. E o Akira não lia a obra original, ele não relia o que ele fazia, ele não via o anime também. Ele confessou isso também em entrevistas. Isso eu sei que é verdade, porque isso ele vai lembrar que se assistiu ou não. Então, tipo, se leu ou não. Então, isso dá a entender, isso direciona a gente para um cara que ele não se preocupava muito com a obra dele, ele usava a obra dele mais como um trabalho, não como uma coisa que ele gostava de fato, que ele consumia, que ele vivia respirando aquilo o tempo todo para te responder quando fosse perguntado, entende? A gente faz isso, não porque é trabalho só, é porque a gente gosta também. Então, por isso que a gente faz bem feito e às vezes a gente consegue até melhorar, que no caso do Vice, ele traz ela melhorando no Dragon Ball Super, por quê? Porque ele entende da obra. Porque ele consome a obra, o tempo todo consome. E eu acredito que muitos que estão aqui no chat também, se eu te perguntasse uma coisa no chat, você iria me responder muito melhor do que eu queria responder no passado. E você faria um Dragon Ball hoje também, melhor do que a Akira fez no Super, melhor que fez agora no Daima.
É isso que eu tô falando. Não quer dizer que, o Rafael tá se achando mais sábio do que Akira. Não. Akira foi um gênio quando fez Dragon Ball. Mas ele não se lembra de tudo. E nós se lembramos porque nós consumimos o tempo inteiro. Entende, galera? Então, por isso que nós aqui, por exemplo, aqui, eu, Rafael, não acredito em entrevista do Akira, não acredito em que tá no guia oficial, tudo que tá no guia, se tá batendo com o que tá na original, aí beleza, eu acredito. Agora, se não tá batendo, igual eu não gosto do Tenshinhan. Tenshinhan é descendente do clã dos 3 olhos. Aonde que tu está no mangá? Cadê? Mas ele, nenhum ser humano tem 3 olhos. Porra, mas nenhum ser humano também não é um cachorro, nenhum terráqueo também que eu conheço não tem nariz, só o Kuririn que não tem nariz. Então ele é um extraterrestre. Né? Então, tipo, esse tipo de coisa que eu tô falando, não faz sentido. O universo do Dragon Ball é diferente do nosso, tá, galera? Então, o cara ter 3 olhos é normal, assim como um cachorro, ser humanoide, falar, ter carro, ter casa, trabalhar. Também que é um negocinho que também ninguém precisa ficar sabendo, né? Porque que tem 3 olhos, né? Não, eu sei, mas eu tô falando. Não, mas eu falo assim, porque ele fica inventando essas frescuras. Isso, sabe? Colocar falar uma coisa realmente que é bom, sei lá, tipo assim. Um exemplo bem bom. Por que só o Goku ficou com o Super Saiyajin 3 por tanto tempo assim? Em vez de criar um contexto do porquê isso, não. Os 3 olhos tem Tenshinhan. Nossa, eu tava com isso aqui guardado há tanto tempo. Você pra preencher espaço vazio do guia, cara. Tava com espaço. Tá sobrando um espacinho aqui. O que eu vou colocar? Deixa eu ver aqui. Bota aquele negócio do terceiro do Tenshinhan, mas botar o quê? Bota qualquer merda aí. Por quê? Ainda vale dizer que esse aí do Daizenshu, né, nem é confirmado que é do Toriyama. Então tem grande chance de ser só estagiário ali da Shueisha que inventou essas coisas. Porque tem outras informações, tipo aquele capanga do Cooler, que fala que ele fala 7.000 idiomas. Aí você fala, 7.000 idiomas, e nem parece que existe tantos planetas povoados assim pelo universo. Eles inventam cada coisa. Ele fala babari ele? Babaridinho? Deve ser. Babaridinho, fala de tudo. Mas enfim, cara. E eu só queria fazer um último complemento que eu lembrei agora, eu acho que pode até mostrar para vocês como é perigoso a gente seguir essas coisas de guias, porque tem comentário do Toriyama falando que quando ele fazia os comentários dele para Shonen Jump, na época que toda vez que saía um capítulo semanal, ele também providenciava um comentário dele. Aí ele chegou a revelar uma vez que ele estava tão de saco cheio disso que ele pedia para o editor dele inventar uns comentários como se fosse dele. E aí isso levou muita gente a pensar, imagina se ele faz isso para entrevista. Não tô afim dessa entrevista, coloca um cara aí respondendo por mim, né, inventando umas coisas. Então existe essa chance, existe a chance de o Toriyama tava cansado, olhar, nossa, ainda mais na época do Batalha dos Deuses para frente, que teve uma porrada de entrevista, porque a franquia tava voltando. Deve ter tido muita entrevista aqui, já dei um monte de entrevista esse negócio do Batalha dos Deuses, não quero mais. Essa aqui, sei lá, alguém aí inventa umas respostas em meu nome. E o Toriyama, ele era assim, ele não tava nem aí. Não, eu quero me livrar de trabalho, eu já fiz aqui o suficiente, podem se virar, podem alterar coisa que eu não tô nem aí. Então é perigoso levar essas coisas de entrevista muito a sério, por isso que a gente tem que ficar na obra original. Galera, quem tá falando aqui, quem falou aqui agora, que é o Budokai, é um cara que acompanha de perto a carreira inteira do Toriyama, cara, não desde que dá de trás, porque, porra, o Budokai não é tão velho assim, mas ele estudou para isso, ele estudou tudo que o Toriyama trouxe em entrevistas, inclusive entrevistas que nem tinham sido traduzidas ainda, o Budokai traduziu, o Budokai foi buscar, pesquisou, levantou uma pesquisa, porque ele ama a obra e trouxe tudo isso lá na Twitch, traz também no canal dele, então é por isso que eu falo, acompanha o Budokai, e se ele tá falando é porque ele tem total notoriedade para falar isso aqui, porque eu, por exemplo, eu não sou um cara conhecedor, mas sei que pelo o que o Akira fala em entrevista, não bate um com o mangá, então eu não vou confiar no que ele fala. Então por isso que, na maior parte das vezes, o Akira, eu não confiava, nunca confiei no que o Akira falou relacionado à obra. Então, se o Budokai tá falando, é porque ele estudou realmente para isso. Então, tipo, se o Budokai tá falando, galera, confie nele, tá? Nesse ponto aqui, não em tudo, tá? Porque o Budokai ele gosta do super. Não, mas, cara, eu acho impressionante como ele tem facilidade, né? Em, tipo assim, criar conceito e tá nem aí, tá ligado? Pra mim, o conceito das células S em si é a maior falácia feita na face da Terra. O Vice, isso aqui a gente tem um exemplo vivo hoje aqui no YouTube. Vou te falar, sabe quem é? O Peter. Pior. O Peter do Nerd, ele é um cara que não tem conhecimento de Dragon Ball, tá, galera? Desculpa que eu também sou fã dele. Pra mim, eu já fui muito fã dele. Dos youtubers que eu conheço, vou contar o a Peter, experiência. pra mim é o número 1 dos youtubers que eu conheço. Pra mim é o número 1, tá, galera? Respeito máximo. Igual também tem pelo Akira. Mas, quando a gente fala de análise de Dragon Ball especificamente, a gente sabe que ele segue um roteiro. O que tá no roteiro ele vai falar. Pode ver que os vídeos dele de Dragon Ball são pequenininhos, não passa de 10 minutos.
Porque ele só fala o que tá no roteiro. Ele não se arrisca a sair do roteiro até porque ele não tem conhecimento. Entende? Então, tipo, ele trabalha com isso, mas não é que ele não gosta. Pode ser até que ele não gosta, mas não vou falar isso porque eu não sou o Peter. Mas ele não tem ele não tem aquele apreço que o fã mesmo que acompanha desde lá de trás, que se aprofunda, que assiste quase todo dia Dragon Ball, que lê quase todo Dragon Ball, tem. Então, por isso que ele não tem aquela análise precisa. Por exemplo, que ele lançou o Super Saiyajin 50 vezes, que ele deu vários escorregões durante a análise. Então, é disso que a gente está falando. O Akira Toriyama é igual ao Peter? Parecido, porque o Akira Toriyama ele não tinha Dragon Ball como uma coisa para consumo. Ele tinha Dragon Ball como uma coisa para ganhar dinheiro, para trabalho. Então, ele faz. É igual o dublador hoje em dia. O dublador ele dubla o personagem e depois ele esquece. Ele não lembra de nada. Ele só lembra dos personagens que é o personagem que o renome ele, tipo o Wendell Bezerra. Ele lembra muito do Goku, do Bob Esponja. Pode ver, toda vez que ele é parado, imita o Goku aí, imita o Bob Esponja. Acabou. Os outros, ele lembra que pode até lembrar que dublou, mas ele esquece das falas. Por quê? Porque ele não tá sempre ali revisitando. E isso aconteceu com a Akira.